ASMR, faz. Bora lá. Oi, sejam todos bem-vindos. Esse é o Plurais Pod, é o Pod Plurais. Eu já esqueci. Já tenho a menor ideia do que eu tenho que fazer aqui. Eu não sei, eu acho melhor a gente se apresentar. Débora ficou preocupada. Débora deu a que vai apresentar a Jamila. Eu tô um pouco preocupada com essa situação. O que é que ela vai expor sobre mim na sociedade? Tá, então vamos começar, eu vou falar. Tá, gente, meu nome é Débora, eu sou psicóloga, sou redutora de danos, amo tocar violão, fiz um mestrado em antropologia, investigando a realidade das pessoas que moram na rua e consomem drogas, mais especificamente o crack. Fiz um doutorado sobre a produção do medo na Pituba, ou seja, os ricos ou os pseudos ricos também precisam ser estudados para que a gente entenda essa dinâmica. E trabalho aqui na Plurais, sou psicóloga clínica. Gosto muito de conversar, tenho Sol e Lua em Gêmeos, então vou descer a madeira pesada aqui nesse podcast, se segura. E é sobre isso. E é sobre, vou passar a então tá tudo bola, bem? Vou passar a bola no mau sentido para a Libriana falar. Então, gente. Tinha que saber signo e dissertar, meu Deus, eu vou começar a decorar meu texto. Como assim signo de dissertar? Libriana. Libriana, psicóloga. Não é isso mesmo também, assim, profissionalmente falando, porque tem dois monstros aqui, entendeu? Tô começando na parada agora, né? E o que eu faço? Eu sou muito louca, né? Eu sou bem paranoica, né? É por isso que eu acho que eu tô no lugar certo, que eu tô falando no lugar de fala, sabe? Eu tenho a barbaridade que é, né? Os pacientes, a gente vai atender e fica assim, não, equilíbrio. Que equilíbrio, amor? Quanto mais maluco, melhor. Não existe isso, né? Acredite. O negócio é internalizar o desequilíbrio e fazer algo em relação a isso. Produzir, né? Com ele. Acho que penso que uma das razões de ser desse podcast é a gente mostrar que psicólogo não é equilibrado. Não. A gente vai derrubar um mega mito. Esse mito. Eu sou Bianca, sou a mais velha da trupe, vocês já devem perceber, porque me denuncia o tempo inteiro, mas eu sou psicóloga. Eu sou doutora em psicologia, tenho a pesquisa toda voltada para a infância e para a cena contemporânea. Sou mãe de dois seres humanos fantásticos e não sou perfeita, sou bastante incompleta e a gente vai falar muito sobre as nossas incompletudes aqui nesse espaço. Sobre esse tema de hoje, né? O Rogério tá lacônico, ele tá... eu acho que a gente pode começar nosso papo de hoje sobre esse tema. Eu quero contar uma historinha muito leve, muito boba, que eu fiquei meio tocada, assim, né? Com o passar das gerações. Meus filhos, quando eram crianças, estavam vendo um programa infantil desse que passa nesses canais infantis. E tinha uma cena de uma vovó contando história para os seus netinhos. Aí tava lá a atriz de 20 aninhos de idade, com uma peruca branca, com um chale de lã, numa cadeirinha de balanço, com óculos na ponta do nariz, fazendo uma voz bem fraquinha, bem assim, contando historinha. Eu passei por ali, por trás deles, olhei para a TV, ok, é uma avó, saí. Meus filhos ficaram indignados com aquilo, indignados assim, que absurdo, isso não é uma avó. Isso é no máximo uma bisa, porque na vivência deles, as avós deles eram mulheres que trabalhavam, que tinham sua profissão e tudo mais, né? E assim, pra mim, quando eu olhava para aquilo era uma avó, né? Assim, e a primeira pergunta que eu me faço e que eu gostaria de lançar na roda aqui, o que é um velho para vocês? O que é um velho? Como é que vocês olham para uma pessoa assim, é velho? Tá velho? Eu acho que a gente vai muito pela aparência física, né? Assim, a gente olha muito pelas debilidades, a gente vai olhar... E eu acho que isso está muito atravessado pelas questões de raça, de classe, de cuidado, de oferta de cuidado, né? Eu fui no médico anteontem, fui super mal atendida, eu fico pensando, gente, como é que funciona uma mulher preta, periférica? Como é o envelhecimento de uma mulher indígena, por exemplo, de um homem indígena? Então, geralmente, o que a gente, por exemplo, na rua, vou te dar um exemplo, na rua as pessoas têm uma falta de acesso a tudo, né? E eu trabalho com essa população, então, às vezes é um dentista, né? Às vezes é uma coisa que pode ser mínima, mas é enorme.
E a gente olha a cara das pessoas assim e pergunta, né, quantos anos você tem? E a gente imagina que a pessoa deve ter uns 50, às vezes a pessoa fala 21. Você fala, caralho, como assim essa pessoa tem 21 anos? Então eu acho que na nossa sociedade, pelo menos a maneira como a gente vai aprendendo a olhar, né? Que hoje é um outro olhar, o de Aninha, o de Ângelo talvez seja diferente, né? Mas que são os filhos de Bianca. Mas eu acho que a gente mede muito pela aparência mesmo, né? Infelizmente. Não, isso que você está falando abre para outra questão. Quem é que envelhece nesse país? Quem é que tem direito de envelhecer? Cuidado de, né, envelhecer com saúde, enfim. Em tudo. Essa pergunta de Bianca foi ótima, né? Quem envelhece? Obrigada! Ai, cara, para! Eu estudei antes de vir. Mas é essa questão mesmo, né? A quem é permitido envelhecer. Que é uma questão muito séria. Se a gente olhar, né, as estatísticas, as expectativas de vida, e aí a gente vai para a população, por exemplo, das travestis. Exatamente. Né? Não é mesmo? Né? Isso não é uma média de 35 anos de vida. Uma vez uma paciente minha, ela fez 35 anos, ela veio pra sessão e aí a gente conversando, ela falou pra mim assim, uma mulher trans, né? Ela falou assim, eu preciso amar, Débora, porque eu já estou no tempo de morrer. Sim, sim. Porque a média, né, de expectativa de vida de uma mulher trans é muito menor do que de uma cis hétero, né? Então, isso você está falando de média de expectativa de vida por mortes violentas. Sim, a maior parte das vezes de tortura. São mortes violentas, de tortura, exato, né? E se a gente vai para a população sertaneja, né, que não necessariamente vai viver assassinatos ou embora aconteçam, você verifica processos de envelhecimento, como que você falou, da população em situação de rua, muito grandes, muito avançados em pessoas com idades no que a gente consideraria jovens. Sim. Né? Então, assim, a história que você fala, né, de uma pessoa que faz 50 e poucos anos, você pergunta a idade, tem 21, eu vivi essa história, né? Eu trabalhava em CRAS e eu vi se aproximar, era a época do recadastramento da Bolsa Família e tal, tava lá trabalhando nesse recadastramento e vi se aproximar de mim, assim, na fila, uma senhora de uns 60 e poucos anos de idade e, tava se aproximando, quando ela entregou a identidade dela, que eu peguei a data de nascimento para poder fazer o cadastramento, eu fiquei chocada, assim. Aí ela pensou que tivesse algum problema, tem algum problema, tal, né, no documento, tá faltando alguma coisa. Ela fazia aniversário no mesmo dia que eu. Aí eu falei isso pra ela, não, você faz aniversário no mesmo dia que eu. Mas não era só o aniversário dela que era no mesmo dia que eu. Ela tinha nascido no mesmo dia que eu. No mesmo ano que eu. Aquela senhora de 60 e poucos anos de idade, na época eu tava com 20 e poucos, 26, 27. Na verdade ela tinha 26, 27. E ela estava visivelmente surrada, envelhecida, literalmente envelhecida. Por isso que eu me pergunto assim, quem é que tem o direito de envelhecer de acordo com o que a mídia mostra, o que é envelhecer, né? Que é aquele velhinho saudável fazendo seu Cooper no Leblon, ou o que é envelhecer com uma idade cronológica jovem, o que é a vida ir envelhecendo e ir matando aos poucos, seja com morte violenta, ou seja por esse tipo de violência que é um processo de envelhecimento extremamente acelerado produzido pela pobreza. Sim. E a gente não pode esquecer da... Sim, falamos textão. Sim. A gente não pode esquecer da questão histórica também, né, amiga? Assim, uma pessoa escravizada, ela tinha uma média de vida muito curta, né? E as pessoas pretas continuam tendo uma média de vida curta, porque você envelhece a partir do momento que você nasce. Sim. Né? Então, assim, a gente vai ver que no Brasil, o envelhecer, ele se torna um privilégio, assim, para muitas poucas pessoas. Sim, né? sim. Ter direito, acesso aos cuidados, ter acesso... e também tem a questão do envelhecimento acompanhado também de... Como é que eu posso explicar isso? Eu estava conversando com uma paciente minha, ela disse que o pai dela tem 80 anos e é barbeiro, vai trabalhar todos os dias. E é super conhecido lá onde ele mora. E o quanto que o trabalho dele fez bem para ele e tal. Ou seja, tem esse lado, mas eu fico pensando... Quantos direitos também foram negados para que ele estivesse trabalhando até 80 anos? Não que o trabalho tenha que ser extinto de uma pessoa que está ficando velha. Eu acho que faz bem mesmo para ele. Mas ele não precisa ser herói, sabe? Assim, ele não precisa... A gente não tem que ser herói para viver, sabe? Assim...
Então ela falando dele assim com muito orgulho, e eu acredito que o trabalho dele tem muito sentido para ele conversa muito, né? Débora Barbeiro é quase psicólogo, porque a pessoa vai lá e conversa. E ele tem 80 anos, ele é um senhorzão, ele faz samba, ele faz feijão, ele faz... Mas ninguém precisa viver a trajetória do herói para poder, né, demonstrar saúde, demonstrar felicidade. Então, assim, eu fiquei pensando como é louco isso, né, do envelhecimento e de como esses fatores sociais atravessam muito a maneira do envelhecer. E a gente está falando de envelhecimento numa sociedade que nega o envelhecimento, né? Porque assim, por exemplo, quando o Conrado Caligares escreve o ensaio dele sobre a adolescência, eu faço assim porque tem publicado num livrinho de bolso, tá, gente? Um dos capítulos é sobre essa premissa da juventude, de uma eterna adolescência, né? E se vende hoje, é midiático, é um produto vendável, uma velhice com cara de juventude, né? O velho, a velha, valorizados, e eu usarei estas palavras, velho e velha, são aqueles que se portam, se vestem e têm um corpo ou uma disposição física de pessoas pelo menos 20 anos mais novas. E aí, o que é realmente permitido no envelhecimento, entendeu? Porque assim, eu não sei vocês, eu já tô sentindo algumas coisas de envelhecimento aqui no meu palpite. Eu já tô, coisas caem, a lei da gravidade, ela sola sobre a gente de uma forma. E assim, não é aquela mesma coisa pra subir uma escada, entendeu? É também psíquica, aquela coisa de tu já não se quer. Esse rolê vai me render uma ressaca de 3 dias, Débora. Ou até a discussão, alguma discussão, você não quero ter a razão, não quero ter razão, pega a discussão pra você. Então assim, tem coisas que mudam. É uma delícia. No meu lugar de fala. Quando tem um privilégio pra se envelhecer, né? Que fique claro, não, que fique nítido. Você acha onde se envelhecer? Eu acho que eu hoje gosto muito mais de mim do que quando eu tinha 20 anos. Não, exatamente por isso você tá afim de ir? Não. Você vai? Não. E você pode bancar melhor os seus nãos, né? Eu ficava assim, eu vou ver e te ligo. Hoje, na boa, se foda. Se você não considera o meu desejo, se foda, velho. Não vou, não quero. Minha mãe não vou. Aquela culpa, é que tu não tá no envelhecer ainda. Qual foi, Bianca? Você quer me dar dele? Você tá falando barraco nesse tu não tá no envelhecer ainda, bebê. Uma coisa... Olha só. Seguinte, eu concordo com você. Eu tô muito mais confortável nessa versão, tá? E é uma versão mais envelhecida, você tem toda a razão. Olha o perdão aqui. Em relação aos nossos 20s. A gente bancava muito menos os nossos nãos, a gente era muito mais insegura. Agora foda-se, sabe? Não gostou do que a gente disse? Mas chegar a uma certa idade te dá uma tranquilidade para isso, mas também tudo tem lado A e lado B, ou muitos lados, na verdade, né? E tem uma experiência do nosso processo de envelhecimento, eu falo uma experiência muito pessoal, que você olha as pessoas que eram mais velhas que você e que lhe serviam de referência, envelhecerem. Aí é um outro nível de envelhecer. Aí você começa a entender que o envelhecimento flerta com o fim. Sim. E aí quando você vê que o circo tá fechando, tá? Que o cerco, psicanalistas durmam. Quando você percebe que o cerco tá fechando e que o fim começa a pegar os seus por envelhecimento, e que eu falo o fim por envelhecimento, quando as suas funções começam a falhar, quando seus órgãos começam a falhar. Então assim, quando começaram, né, as pessoas muito mais próximas, que eram as minhas pessoas mais velhas de referência, a finalizar suas existências, aí você começa a entrar na lógica. Eu me lembro meu pai, nos últimos anos de vida dele, ele foi vendo os amigos morrerem, e ele dizia: a gente vai vivendo como se o próximo fosse a gente. Até o dia que meu pai morreu. Aí quando meu pai morreu, saiu ali um mais velho próximo, eu pensei, epa, a próxima geração então que começa a sucumbir aqui. Né? Aí você vê o outro lado, a sombra, né, dessa luz, o palco e os seus bastidores. O bastidor de estar envelhecendo aí nesse sentido você tá entendendo a frase da sua cliente, assim: eu preciso amar agora,
Eu não tenho mais condição de adiar experiências, vivências, nãos, porque o fim tá chegando. E o fim é algo que a gente fala muito pouco. Morrer, a gente fala muito pouco de morrer. A gente começa a morrer no momento que a gente nasce. A gente teme morrer de uma tal forma que a gente não fala do morrer. Sim. Só que o envelhecer nada mais é a gente se encaminhar para esse fim, né, gente? Pegando a experiência de Bibi e pegando a de Deb, né, sobre a envelhecência, bota ali no liquidificador, bate, dá o suco da minha envelhecência, no caso, que é a mais nova, mas... Eu gostei dessa palavra dela, envelhecência. Eu li em algum lugar, entendeu? Tu leu, chama Evanescência, é uma banda. Será? Nossa, eu vou adorar se foi essa. Então vamos lá. Mas enfim. E eu nasci de pais que já estavam mais velhos que a média. Então minha mãe tinha 42, meu pai 43. Aos 4 anos, minha avó materna morreu. Meu avô paterno, eu acompanhei o processo, né, dele de morte, que durou 5 anos, mais ou menos, no Hospital Português. Criança, né? Criança. Eu era criança. Eu acho que meu avô morreu, eu tinha 10 anos, mais ou menos, sabe? Que foi esse intervalo aí. Minha avó faleceu, ele teve uma piora drástica no quadro e passou a ficar basicamente morando no hospital. Então todo final de semana minha mãe tentava vender assim, sabe, coelho pro lebre, o lebre pro coelho. Vamos pra casa de vovô, o hospital. Exatamente. Vamos pra Salvador, yay! Hospital, entendeu? Então chegou um ponto que hoje em dia, inclusive o Português não é um lugar muito bacana pra mim, porque eu sei absolutamente tudo do hospital. Eu sei onde fica a cafeteria, eu sei tudo, né? Eu passei até por esses dias com uma amiga minha, e ela perguntou: o que é isso aqui? Não, menina, isso. Se ninguém alterou até então, é exatamente isso, né? E pra mim... Memórias afetivas. Memórias afetivas. Português, memórias afetivas. Que pessoa é hipocondríaca, né? Eu acho que começou ali. Eu sou a única que não é hipocondríaca do trio. Mas aí é que tá. Tá vendo a situação? Será que pega igual gripe, gente? Olha... Vamos Ai, meu Deus! aí. Tô sentindo aqui, tô sentindo. Peguei, você não tá sentindo um negocinho? Tô sentindo um negócio no joelho aqui. Eu acho que vai tô ficando mal. Né? Quebrou. Fazer a corrente aqui, unir forças com Débora, eu acho que agora você vai começar a sentir alguma coisa, que tá pegando aqui uma mais pesada. Tô sentindo aqui taquicardia, eu tô morrendo. Mas... Espera, Débora, não tô bem. Mas isso acabou sendo uma situação pra mim que desde pequena eu acabei adquirindo um pânico da morte, entendeu? A ideia que eu tinha quando eu era criança, né, criança, adolescente, jovem adulta, era que tá todo mundo morrendo o tempo todo, né? Então, quando minha mãe já teve algumas situações de saúde, que eu, assim, na minha cabeça era: minha mãe vai morrer agora. Então, teve uma época... Era a solução que você via na sua infância. A solução era morriam. Eu tive muitas mortes, né, quando eu era pequena. Então, eu criei isso aqui na minha cabeça, introjetou, que as pessoas morrem do nada o tempo todo. E aquilo... Você só esqueceu que as pessoas na sua família que estavam morrendo eram velhas. Exatamente. A criança não tinha se ligado aí nessa... Eu acho que um papo sobre morte vai ser bem legal um dia, hein? Só sobre morte. Sim. Com bastante plural aí. Plurais, Pode. Mas acabou isso, inclusive, se tornando uma ansiedade. Então, hoje em dia, né, não vou falar a idade da minha mãe, porque ela, no caso, vai consumir esse conteúdo e ela pode me assassinar tranquilamente. Eu sei que você tem uma alma jovem, tia. Tá, é sobre isso, tá, mãe? Então tá tudo bem. Não tenho então, né? Ai, meu Deus, eu sou uma péssima millennial. Tá tudo bem. Eu preciso fazer um curso de millennial porque eu nasci em 1980 certinho, o ano que dizem que os millennials começam. Mas eu sou muito anterior aí. Quem era antes, os boomers? Eram a geração X, a geração do Atari. Não, mas assim, é interessante isso da morte mesmo, Bi, porque a morte acontecia em casa antes, né? Sim. Até que custo existe uma vida dentro de um hospital há anos e anos, né? Assim, até que custo a gente da medicina, das ciências da saúde, acha que vale a pena manter essa vida, né? Como o Jamile falou, de meses e meses e meses. Então a morte, que era uma parte de um acontecimento da vida, né? A gente vai ver isso na filosofia, inclusive, se torna uma grande tragédia, né? Se torna uma grande... Nossa, anteontem eu soube da morte de uma senhora de 90 e poucos anos, né? E uma colega chorou e ficou, falei, mas ela tinha 98 anos. Parece meus filhos falando.
o que você esperava que acontecesse? A mulher morreu de falência total dos órgãos. Morreu porque acabou ali, acabou. Morreu com seus familiares. Né? Uma amiga próxima da gente também descobriu um câncer em estágio terminal, médica sabia. Marcou uma grande festa, uma grande comemoração na Linha Verde. De despedida. E 2 dias depois morreu. Linda, linda, feliz. E assim, a família deixa um relato lindo, né? Que ela, mais do que ensinar a viver, ensinou a gente a morrer. Porque é isso que vai acontecer com todos nós que estamos aqui, né? Então, assim, lembrando um pouquinho dessa experiência de vocês, você me deu uma badge, inclusive, eu vou voltar pra cá. Porque minha gata tá com 13 anos, ou seja... Tua gata tá com 13. Meus pais estão com mais de 60, minha mãe, acho que ela não se importa, porque ela adora falar que tem 60 e é lindíssima. Ela é. Ela é uma gatona. Eu te dei uma badge por conta dos nossos que estão... Que o cerco tá fechando? Tá fechando, inclusive ainda bem que eu trouxe o Rivotril, já tô daqui a pouco, pode dar uma pausa e eu ficar... Isso que eu ainda nem trouxe a segunda badge, mas acho que a segunda badge só eu que vou viver, mas enfim, eu lembro, assim, uma coisa interessante que eu lembro é que minha avó é sertaneja, né? Minha avó era sertaneja, a gente ia pra roça com minha avó. E eu lembro que antes de sair ela botava uma bota. Sim, de roça. E meu pai também. De roça, claro. E ela andava, gata, o que eu hoje não ando, assim, 1/5. Ela andava até eu perder os 2 de vista do horizonte. E aí eu chego a ficar emocionada, porque assim, minha avó, ela tinha uma idade avançada, mas ela tinha um vigor de cuidar. Meu avô morreu muito cedo, né? Aquela mulher do sertão que tem professora, na seca, nada nasce, a roça não dá certo, mas ela não desistia, né? E andava até eu perder ela de vista. Quando o irmão dela, mais novo, morre, minha avó deprime completamente. Que é exatamente isso que você falou. Meu irmão mais novo morreu. E aí os outros começam a morrer. Minha avó chega pra gente e fala, eu não quero mais viver. E ela para de comer, rapidinho, ela para de comer. E a vida de minha avó durante um tempo foi em hospital, com sonda, com agulha invadindo, até que finalmente ela conseguiu morrer, né? Ela deprimiu primeiro, ela se recusou um tratamento psiquiátrico. Mas isso entra, inclusive, no direito à vida e à morte também, né? Eu acho que esse papo, ele merece também ser falado aqui. Sim. Porque a vida é minha e eu tenho o direito de escolher sobre ela, né? E a tutela que a gente faz os velhos, né? Esse velho tá demente, mas esse velho, a gente tutela o velho igual a gente tutela a criança, né? E a gente tem um medo da morte louco. Eu lembro que quando eu vinha para Salvador, que eu sou de Jacobina, né? Minhas primas tinham um grupo de avós solteironas que moravam numa casa em Nazaré. A casa não tinha muita janela, era meio escura, mas elas eram muito idosas, tipo 90, 100 anos. Eu entrava na casa, ficava morrendo de medo, eu procurava minha mãe assim, ó, mãe, por favor, não sai de perto de mim. Eram muito velhas, assim, saindo, e super funcionar. E a casa meio escura, meu Deus, é isso, minha vida, minha morte está chegando também. Porque a gente sempre vincula, né, esse medo do idoso, esse medo da morte, que vem, se a gente faz um estudo filosófico, a gente entende esses processos de morte ocidentais que são ressignificados, inclusive não olhando os povos originários do Brasil. Já pensamos sobre isso? Como se dá o processo de morte, por exemplo, no canibalismo, né? Sim, é bem diferente. Aqui no Brasil existia uma regulação social muito interessante a partir de processos de vida e de morte. Né? Então, a gente não aprende sobre isso. A gente aprende que morrer é ruim. Tanto que eu morro de medo de morrer. A gente aprende a negar, né? Isso, A gente aprende a negar. Isso que você falou me lembra 2 momentos literários. Literários não, né? Momento arte. Primeiro, vai ter spoiler, tá? Bota aqui uma bandeirinha alerta de spoiler. Primeiro filme, A Espera de um Milagre. Vai ter spoiler porque o filme é velho pra caramba, né, gente? Tomem vergonha e assistam. O Titanic afunda, vamos mudar logo? O Titanic afunda, Jesus morre. No fim. Então, na linha dos spoilers. O de Jesus morre no final foi foda. Ele morre. Ah, não. Suzane morre só mata os pais. Gente, o que é isso? Tá? Parênteses. A Espera de um Milagre, né? O Dom
que o personagem do Tom Hanks, é Tom Hanks, né? No Recebe. caso, eu não me lembro de nada, podemos interagir assim, cinicamente. O dom que ele recebe é o dom da imortalidade. É isso. E a cena final, spoiler, e a cena final ele tá lá naquela casa de repouso, naquele asilo. Ele já passou muitos anos, ele já perdeu todas as pessoas muitas vezes e ele não morre e ele não aguenta mais. Eu me lembro da frase que você falou da sua avó. É o finalzinho, cena final, assim, né? Tipo, eu não sei se eu recebi um dom ou se eu recebi uma penitência. Porque a morte é necessária, eu espero ela como quem espera, assim, a deusa que vai me salvar, sabe? Porque me tiraram isso. Me tiraram eu poder descansar. Eu perdi todos por velhice. Eu perdi meus amigos, eu perdi meus filhos, eu perdi meus netos e eu vou ficando. Então, assim, a morte é extremamente necessária, mas a gente nega, a gente teme, né? Eu gosto muito do livro do Saramago, quando a gente consegue ler para além da falta de parágrafos, etc. As intermitências da morte. Vocês já ouviram falar dessa história? Um certo dia, num certo país, depois de 31 de dezembro, na virada do ano, a morte decide fazer greve. Ninguém mais morre. No entanto, as pessoas continuam sofrendo acidente, envelhecendo, adoecendo. Foda-se. Ninguém mais morre. E aí a gente começa a entender o caos social que se cria porque ninguém mais morre. Então a gente está temendo uma coisa que a gente sabe no subtexto que é extremamente necessária. Né? Mas é algo que... condição animal, na condição animal da vida, mas é o passo na sala escura, né? O passo que ninguém quer dar. Por isso a gente teme tanto todos os outros nossos finais em vida. A gente tem medo da castração, né? A gente tem medo do fim. Do fim. A gente tem medo do limite, a gente tem medo de tudo isso. Então tudo aquilo que vem propor pra gente de alguma forma esse término, a gente já tá com desesperado. Mas e aí a gente volta para a minha envelhecência. Eu tive que aprender a ressignificar a ideia de morte e envelhecer. Que é essa questão de... hoje eu olho a morte como uma condecoração. Então, eu não tenho medo de morrer. Aí eu imagino você chegando no final da corrida. A morte tá assim, linda. Vem, garota. Vem, medalha de ouro pra você. Não, a morte como uma condecoração. A morte como uma condecoração. Como uma condecoração. Porque hoje eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de não viver até morrer. Então é isso, né? A gente tem que pensar que só envelhece quem come, né? Só envelhece quem tem a oportunidade de ter uma vida digna, de manter algum tipo de saúde física, de algum tipo de saúde mental. Eu acho que é interessante que a gente veio discutindo vários assuntos e que culminou na morte, a gente trouxe a vida agora de volta, né? Então, eu tô falando de direitos básicos, tá certo? Eu tô falando de direito à moradia, direito ao sonho, direito a ter uma casa, direito a ter uma carreira, né? Saúde. Quantas pessoas no Brasil podem sonhar com tudo isso, né? Sim. Então, é preciso que a gente pense que o envelhecimento, ele tá atravessado por todos esses fatores que Bianca falou, né? Como geração, raça, classe, enfim. E eu acho que a gente precisa investir na vida, seja ela física, seja ela simbólica, né? E o envelhecimento não como o fim disso, né? Mas como um processo que vai acontecendo e naturalmente a morte como o processo da vida também, né? A gente está envelhecendo desde que a gente nasce, né? Então, o fim, ele vai se dar quando ele se der. E a gente não tem a menor ideia de quando é que isso vai acontecer, né? Mas uma coisa é fato. Se a morte, ela vai vir um dia, porque ela vai, se assim isso que a foi gente, ótimo. Né? Vai que não. Né? Vai que não. Vai que não. Né? Não sei. Mas, né, a única certeza que a gente tem é que ela virá. Algum dia, não sabemos quando. Então, até lá, ainda que a gente tenha um dia de nascido, a gente está envelhecendo. E o que importa é viver até morrer. Ou seja, pega seu desejo, meu irmão, galga ele. Entendeu? Faz aquilo que você quer, né? Não age como se a gente nunca fosse morrer, porque a gente vai, entendeu? Então, vamos lá. Não importa se é um dia ou se são 100 anos. Vamos fazer deste tempo aqui, né? Nesta orbe, uma verdadeira viagem, né? Para chegar lá, qualquer lugar, se a gente chega em algum lugar, né? E fazer assim, você viu aquele filme que passou?
Foi eu, a Estrela, arrasei, viu? Arrasei. É muito doido, assim, porque essa conversa começa com a gente pensar sobre os nossos fatores de envelhecimento, os pessoais, os sociais e tudo mais. E a gente, eu me lembro, né, eu tava brincando com as meninas aqui antes de começar, que eu não sei nem o que fazer com a informação que minha filha faz 18 anos semana que vem. E aí são marcos na vida da gente que a gente vai tomando a porrada de porra, o tempo tá passando, você tá ficando velho, né? E aí são marcos esses, né, de uma vida que pode se ser vivida por conta de toda a série de privilégios que a gente falou, que pode ser vivida com o envelhecimento numa certa cadência, né? Uma certa cadência temporal, mais lentificada. Eu estou vendo meus filhos crescendo, eu estou vendo os meus parentes partindo, eu estou vendo as coisas estão acontecendo, eu estou vivendo experiências novas, eu me formei, eu fiz pós, eu fiz todas as questões relacionadas à minha carreira, tal, eu vou vendo o tempo passando. Essa é uma experiência de envelhecimento. Só que é uma experiência muito pequena, né? E é muito interessante a gente trazer e terminar o assunto e esse rio ir fluindo para desembocar na discussão sobre a morte, porque a gente vive hoje no país um momento em que a gente precisa falar de morrer, porque a gente não é normal a gente falar de um processo lento de envelhecimento, quase romantizado de envelhecimento, num momento que a gente vive de quase 600 mil mortes que a gente atravessou, né? Da quantidade absurda de pessoas que não puderam envelhecer, da quantidade absurda de pessoas que vão envelhecer com uma série de sequelas, sejam elas físicas por conta do adoecimento por Covid, sejam elas psicológicas, emocionais, por conta das perdas, da quantidade de lutos sobrepostos, porque não é só luto de perda de pessoas, é luto de perda de emprego, de perda de identidade social, de perda de projetos de vida, é luto de perda de identidade pessoal e psicológica, de quebra de mundo presumido, como é que a gente vai reconstruir esse mundo que já não existe mais. Então, as sequelas dos processos de envelhecimento pós-Covid, a gente ainda vai precisar de muito tempo para entender o tamanho do dano que esse momento que a gente está vivendo está nos causando. E não por conta de um vírus, que isso fique registrado, por conta de uma sucessão de tomadas de decisão. De uma má gestão, falta de empatia. Menos que má, de um projeto político genocida, um projeto de negligência e negacionismo, evidentemente genocida. Então a gente está falando de tomadas de decisão. Uma gestão até bem feita, considerando um projeto. Um projeto muito bem feito nesse sentido. Vários especialistas, a gente passa de epidemia para pandemia, quando o adoecimento atravessa fronteiras de continentes, né? Passa para o planeta inteiro, e agora a gente já discute a passagem da pandemia para uma epidemia, né? Ou seja, os processos políticos de tomada de decisão que estão fazendo com que se piore e que se criem outros problemas em cima. Hoje a gente pode pensar os próximos processos de envelhecimento marcados por esses problemas, né? E aí Jean faz um discurso bem lindo para eu acabar com esse climão, né? Sobre viver, vamos viver, né? Porque a gente continua envelhecendo e continua crescendo até o momento que tudo acaba. E aí, quais são as condições desse viver daqui para frente? Né? Não morrer enquanto estiver vivo, né? Lutar pela vida. Ter esse desejo pulsante por algo, né? Que a gente poderia chamar de vida. Mas eu acho que é isso, a gente tem muitas coisas para trabalhar nesse papo aqui, né? Acho que muitas questões surgiram, até porque a gente fala muito pouco, né? Vocês devem ter percebido. E a gente se despede, né? A nossa primeira experiência aqui, fazendo esse trabalho com vocês. Nosso surto hemorrágico registrado. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Vamos ter muitas próximas. E é isso. Você leva os agachamentos que ela tá fazendo assim. Salto. Se lembra qualquer coisa que tá dizendo. Usa o salto sim, Débora, usa o salto sim. Não é convite essa próxima. Eu realmente continuarei aqui.